Ah, meus amigos, a que ponto nós chegamos? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje nós temos um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Mas antes, você já sabe o que fazer, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e já deixe o seu like. O vídeo de hoje é muito especial porque normalmente aqui no nosso canal nós não temos vídeos sobre polêmicas. Eu não entro em polêmicas, em questões do que alguém disse ou deixou de dizer. Mas como o que esse cidadão disse é a respeito de um livro, eu me achei no direito de tecer alguns comentários para você. Sim, eu estou falando da live sobre como ler a Bíblia do pastor Vitor Azevedo, que tem a maior quantidade de besteiras por minuto de live, e são 1 hora de live. Para você ter uma ideia, aquilo que eu vou comentar agora está apenas nos 10 minutos iniciais. Ou seja, eu peguei apenas algumas coisas dos 10 minutos iniciais dessa live, até porque lá na frente ele vai se contradizer com algumas coisas lá atrás. Então, apenas 10 minutos de live e você vai ver a quantidade de besteira que foi dito por esse pastor. Muito bem, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos analisar um pouco daquilo que o pastor Vitor Azevedo disse e tecer alguns comentários a respeito disso. E na segunda parte, eu vou dar algumas indicações de livros para você que quer saber mais sobre esse assunto, sobre a Bíblia, sobre como a Bíblia se formou, como é confiável aquilo que nós estamos lendo, esse tipo de coisa, tá bom? Então, primeira parte, vamos tecer alguns comentários. Na segunda parte, eu faço indicação de livros. Vamos embora. É que a Bíblia ela tem um lugar que ela deve estar. Ela tem um lugar certo para estar. E infelizmente hoje em dia ela não parece estar no lugar certo. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Então, isso muda tudo. E, obviamente, existe, como eu estou falando, não tem um livro mais importante que esse na humanidade. Mas nós precisamos colocar ele no seu devido lugar. Então, a gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Você acabou de ver esse trecho aí da live. Esse trecho está entre o minuto 1:09 e 2:15 e ele diz o seguinte: a Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. A Bíblia, ela é Deus, ela é a palavra de Deus. De repente a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais livros sagrados. Deus fez as pessoas sagradas. Antes de entrar propriamente nos comentários absurdos que o pastor fez a respeito da Bíblia, eu quero te chamar a atenção que todas as afirmações feitas pelo pastor Vitor Azevedo não são acompanhadas de qualquer comprovação e nem poderia ser, porque se ele está retirando a autoridade da Bíblia, ele não pode utilizar a própria Bíblia para embasar aquilo que ele está falando. Ora, se a Bíblia não tem autoridade inclusive para dar suporte àquilo que ele está falando. Então veja que durante toda a live você vai perceber que o pastor Vitor Azevedo não cita de onde ele tirou essas ideias. Ele não dá embasamento, ele não fala, olha, eu tirei isso desse lugar e eu posso comprovar com essas afirmações ou com um texto tal. Não, ele não fala isso, porque também não faria sentido. Ele tirando a autoridade da Bíblia e colocando a Bíblia como autoridade para aquilo que ele está falando. Bem, e sobre isso eu vou deixar o link da live lá embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. E eu gostaria que você assistisse pelo menos os 10 primeiros minutos para você ver que eu não estou tirando as falas de contexto. Na verdade, o que ele fala é muito pior, mas não dá realmente para comentar tudo que ele fala nem nos 10 primeiros minutos, senão o vídeo ficaria muito grande. Mas preste muita atenção naquilo que ele está dizendo em toda a live como um todo. Qual que é o principal argumento do pastor Vitor Azevedo nessa live? Não dê tamanha credibilidade à Bíblia, mas creia no que eu estou te dizendo. Ele está falando, olha, a Bíblia não é tão importante, mas acredite naquilo que eu estou te dizendo. Ele está querendo substituir a autoridade das Escrituras
pela autoridade do que ele fala, ainda que ele não coloque nenhuma comprovação daquilo que ele fala. Ele está querendo falar para você o seguinte: olha, não olhe tanto para a Bíblia, mas olhe para aquilo que eu estou te falando. Não creia tanto na Bíblia, mas creia naquilo que eu estou te falando. Agora é o seguinte, tire um pouquinho a questão teológica da frente. Tire um pouquinho, afaste ela aí um pouquinho, vamos deixar ela de lado um pouco. Eu quero que você pense um pouquinho na questão da lógica daquilo que o pastor Vitor Azevedo está falando. Quem foi que transmitiu esse conhecimento que o pastor Vitor Azevedo alega ter? Para ser coerente, ele não pode dizer que tirou essas informações da própria Bíblia, porque a Bíblia não possui toda essa autoridade. Algo mais autoritativo e maior do que as Escrituras deve ter revelado a ele esse conhecimento. Porém, durante toda a live, ele diz utilizar a Bíblia para chegar às suas conclusões. Olha, você está percebendo a ilógica? Ele fala que a Bíblia não tem autoridade, mas utiliza a Bíblia para dar autoridade àquilo que ele está falando. Ora, se a Bíblia não é sagrada, se ela não é palavra de Deus, pouco importa o que ela diz, inclusive sobre ela mesma. Se eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, pouco importa o que ela diz. Mesmo que aquilo que ela diz, mesmo que eu selecione somente algumas coisas daquilo que ela diz, se ela não é a palavra de Deus, como eu vou ter certeza que esse trecho selecionado é realmente a palavra de Deus? Então, a primeira argumentação que eu quero colocar aqui é que não existe lógica para a própria argumentação do pastor Vitor Azevedo. Ele quer utilizar a Bíblia para tirar a autoridade da Bíblia, mas ao mesmo tempo ele quer utilizar a Bíblia para dar autoridade àquilo que ele fala. Ora, ou ela não tem autoridade, ou ela tem autoridade. Ela não pode não ter e ter ao mesmo tempo. Veja, nesse trecho que eu mostrei aí anteriormente, ele também fala uma frase muito importante. Ele fala o seguinte: a Bíblia se tornou a palavra de Deus, e por isso a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Segundo ele, se a palavra de Deus for limitada ao que podemos ler, estaríamos rebaixando essa palavra, pois ela não poderia ser restringida por qualquer livro ou por qualquer conceito. E essa é uma falácia muito perigosa, porque ela dá a impressão de que o pastor Vitor Azevedo está defendendo a palavra de Deus. Ele está falando, olha, a palavra de Deus não pode ser restrita a um livro. A palavra de Deus é muito maior do que isso. É muito mais abrangente do que isso. Tá vendo? Parece uma defesa da própria palavra de Deus. Mas, novamente, a pergunta que você deve fazer ao pastor é de onde ele retirou a informação que a palavra de Deus não pode ser restrita a um livro. Onde ele buscou a informação de que Deus fala e que sua fala não pode ser condensada nas Escrituras. Veja, mesmo que isso fosse verdade, eu repito, isso não é, ele está utilizando a autoridade da Bíblia para falar que a Bíblia não tem autoridade. E se ela não tem autoridade, ela não possui autoridade nem mesmo para falar que não tem autoridade. Então, apesar de parecer cristão, apesar de parecer bonito, apesar de parecer estar dando ênfase na palavra de Deus, isso é apenas uma falácia para te enganar. Da onde ele tirou essas informações? Da onde ele tirou que a palavra de Deus não pode ser contida em um livro? Onde ele buscou essa informação? Com certeza deve ter sido em algum outro lugar, e tem que ter sido um outro lugar que tenha mais autoridade do que a própria Escritura. Pergunte para ele onde foi que ele tirou essa informação. Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho só para falar a respeito de uma coisa que eu vi o pessoal pegando muito no pé do pastor Vitor Azevedo, tanto nas redes sociais como lá na própria live, em alguns comentários lá da própria live, que é informando o pastor Vitor Azevedo quantos livros a Bíblia tem. Em algum momento lá da live ele vai falar sobre a Bíblia e ele fala, olha, a Bíblia tem 60 e tantos livros. Ele não fala quantos livros exatamente a Bíblia tem. Isso é no mínimo curioso, né? E aí teve muita gente pegando no pé dele. Eu sei que pode ser a maneira que ele falou a respeito da Bíblia, ele pode saber a quantidade de livros que a Bíblia tem, mas é no mínimo estranho um pastor que se propõe a fazer uma live sobre como ler a Bíblia e quando vai falar da Bíblia, ao invés de citar a quantidade exata de livros que ela tem, fala 60 e tantos. Quem nunca ouviu isso aqui? Ó? A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então, quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, está aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade, aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus.
Bem, mais um trecho da live aí. Esse trecho foi retirado do minuto 4:15 até o 4:56, tá bom? E ele diz o seguinte: se tudo aqui, de capa a capa, é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Esse argumento é o mesmo argumento utilizado há anos pelo pastor Caio Fábio, só que sem a mesma capacidade lógica do pastor Caio Fábio. E como já dizia o pastor Augusto Nicodemos, já não existe liberais como antigamente. Sim, porque os liberais antigamente pelo menos estudavam para não falar tanta besteira. Agora, esse argumento que o pastor Vitor Azevedo apresentou aí é com certeza um dos mais perigosos argumentos apresentados, principalmente para os novos na fé. Veja, que cristão pode ir contra a afirmação de que Jesus é muito mais importante que a Bíblia? Quem vai contradizer a alegação que Jesus é maior que as Escrituras? Provavelmente ninguém fará isso, nenhum outro pastor fará isso. Isso soa extremamente cristão. Então, qual é o erro da fala do pastor Vitor Azevedo? A falácia ou a mentira satânica apresentada aí está em fazer você não perceber que quem nos revela Jesus como Filho de Deus, como o mais importante personagem do universo, é exatamente a Bíblia. Ora, se a Bíblia não merece toda essa autoridade de palavra de Deus, quem nos garante que o que ela fala a respeito de Jesus é verdade? Então, observa como isso é perigoso. Ele está querendo dizer que Jesus é muito mais importante que a palavra de Deus, mas quem nos revela quem Jesus verdadeiramente é a própria palavra de Deus. E se ela não merece credibilidade, se ela não tem toda essa autoridade, ela não tem nem autoridade para dizer que ele é o Filho de Deus. Se ele, o pastor Vitor Azevedo, não acredita em toda a Bíblia de capa a capa, por que acreditar somente quando ela fala que Jesus é o centro do universo, que Jesus é o centro de toda a história? Não faz sentido dizer que as Escrituras têm autoridade para nos revelar Jesus como o Filho de Deus, como o personagem mais importante da história, mas ao mesmo tempo dizer que ela não tem autoridade e que não devemos levar a sério de capa a capa. Em resumo, se a Bíblia não for a infalível e inerrante palavra de Deus, não podemos confiar que Jesus é o Filho de Deus que morreu para nos salvar. Assim, se a Bíblia não tem autoridade de palavra de Deus, Jesus não tem autoridade alguma, pois é na Bíblia que ficamos sabendo sobre a autoridade de Jesus. Veja, quando ele diz que Jesus é maior do que a Bíblia, no fundo ele está retirando toda a autoridade daquilo que nós sabemos de Jesus, porque só sabemos alguma coisa de Jesus através da Bíblia. E se a Bíblia não é essa autoridade infalível, ela inclusive pode ter falhado ao nos falar coisas sobre Jesus. Veja como isso é perigoso. Soa como cristão, mas é conversa de Satanás, como já dizia o Iago Martins. Um segundo argumento que vai contra tudo isso que o pastor Vitor Azevedo falou está nas próprias Escrituras. O próprio Jesus ressurreto utilizou a autoridade das Escrituras para fazer com que os discípulos percebessem que ele era o Filho de Deus. Uma dessas passagens está lá em Lucas 24, de 13 a 33, aquela passagem do caminho de Emaús. 2 discípulos estavam indo para Emaús. E lá no versículo 27 diz o seguinte: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. O próprio Jesus utilizando a autoridade das Escrituras para falar que ela aponta para ele. Agora perceba que se eu não devo dar importância ou credibilidade ao restante da Bíblia que aponta para Jesus, eu inevitavelmente não devo dar credibilidade ao próprio Jesus, pois eu só sei quem realmente ele é por causa das Escrituras. Só acredito em sua encarnação, vida, morte e ressurreição porque as Escrituras me dão testemunho desses fatos. Eu só acredito em tudo aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por causa da palavra de Deus, por causa das Escrituras. Pastor Vitor Azevedo, se você não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, não faz sentido acreditar que o que ela diz sobre Jesus é verdadeiro e merece credibilidade. Traduzindo, se você retirar as Escrituras, tudo aquilo que sabemos sobre Jesus também vai embora. Para finalizar esse ponto, fica aqui uma pergunta: quem é que vai selecionar o que é mais ou menos palavra de Deus? Quem é que vai fazer essa seleção? Quem vai ser a autoridade maior e mais suficiente que as próprias Escrituras para dizer para mim e para você o que é ou o que não é palavra de Deus? Você que está me assistindo pode escolher se vai deixar a Bíblia com seus 60 e tantos livros ser a palavra de Deus na sua vida, ou se prefere que a palavra de Deus venha a você
pela autoridade do pastor Vitor Azevedo. Mas Jesus é só a porta de entrada, né? Então, ó, Jesus morreu por você, né? Jesus, ele morreu por você, ele te salvou e agora você pode entrar. E aí depois que o cara entra, depois que o pecador entra, Jesus morre. Jesus morre e aí nasce a Bíblia. Aí o cara dá a Bíblia para ele e fala assim, agora segue. Tipo, agora segue. Aí o cara vai entrar numa confusão lascada, porque você abre um texto, tá falando assim, olho por olho, dente por dente. Aí você olha no outro texto, fala o seguinte, Deus zombou dos nossos inimigos. Aí você olha no outro texto, você vê o amigo de Jó falando que Deus mandou lepra para Jó. Aí você olha num outro texto, e aí você vira uma confusão. Aí num outro texto, Deus abre o mar vermelho para o povo passar. Mas ele abre o mar vermelho para o povo passar e fecha para matar os faraó. Os de faraó. Então vira uma confusão na cabeça do cara. Muito bem, mais um trechinho aí da live do pastor. E você viu, eu estou utilizando apenas os 10 primeiros minutos, ok? Todas essas barbaridades estão nos 10 primeiros minutos. E ele diz o seguinte, esse trecho que está entre o minuto 6:43 ao 7:50. As igrejas utilizam Jesus como porta de entrada, mas depois que o cara entra, Jesus morre e nasce a Bíblia. O pastor joga a Bíblia para o novo convertido e diz, segue. Esse é um ponto importante de nós entendermos aqui, novamente, a falácia por trás da palavra do pastor Vitor Azevedo. O primeiro erro aqui é que o pastor Vitor Azevedo mede os demais pastores por sua própria maneira de pregar. E eu explico. Em tese, quando você está pregando Jesus Cristo, você deveria estar pregando a Bíblia. Na verdade, o ideal é que não existisse pastores que pregassem um Jesus que não fosse o Jesus bíblico. Mas infelizmente isso acontece. Inclusive em várias pregações do próprio pastor Vitor Azevedo. Como ele prega um Jesus à parte da Bíblia, que não faz parte da Bíblia, um Jesus que ele mesmo construiu para ele, ele não consegue enxergar que pregar Jesus é pregar a Bíblia. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, essa dicotomia entre pregar Jesus e pregar a Bíblia. Você viu? Essa é a falácia perigosa. Ele coloca que quando você está pregando Jesus é como se você não estivesse pregando a Bíblia. E aí depois que a pessoa entra na igreja, você vai então entregar a Bíblia para ele. Ora, a pregação de Jesus é a pregação da própria Bíblia. Toda a Escritura é a pregação de Jesus. É a pregação sobre a obra de Jesus. Mas talvez o pastor Vitor Azevedo não tenha entendido isso. Mas veja bem, eu não estou querendo negar que existam igrejas legalistas. Você mesmo deve conhecer alguma. Existem sim igrejas que pregam o Jesus paz e amor antes do cara se converter e depois eles acabam descendo o chicote. Sim, existem igrejas legalistas que acreditam que sua manutenção na salvação, na fé cristã, depende daquilo que você faz e não daquilo que Cristo fez. Sim, e essas igrejas são tão perigosas como as igrejas que pregam o outro lado, as igrejas que pregam como o pastor Vitor Azevedo prega. Entretanto, eu não acho que é disso que o pastor Azevedo está falando. Pelo menos pela live, dá a entender que ele está criticando um processo natural de santificação do crente que se converteu. Ele está defendendo que não podemos ensinar a Bíblia inteira para o novo convertido, porque isso vai confundir a cabeça do convertido. É como se, a caminho de Emaús, Jesus dissesse para aqueles discípulos, olha, eu poderia citar toda a Escritura e falar que essas Escrituras apontam para mim, mas eu não vou fazer isso porque vai confundir a sua cabecinha. Você não vai entender por que é que eu abri o mar para o povo passar e fechei para que os egípcios morressem. Você não vai entender porque em algumas circunstâncias eu mandei exterminar um determinado povo. E aí, ao invés do pastor Vitor Azevedo ser uma fonte de esclarecimento dessas passagens, me parece que ele prefere dizer que essas passagens não são muito bíblicas. Não, mas não foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Jesus pregou e expôs as Escrituras, que naquela época era o Antigo Testamento, para demonstrar que toda a Escritura fala e aponta para Jesus. O problema, pastor Vitor Azevedo, não está no Velho Testamento, não está em pregar o Velho Testamento como palavra de Deus. Está em pastores preguiçosos que, para não gastarem tempo no estudo da palavra, preferem unicamente pregar o Novo Testamento. E sabe por que eles preferem pregar o Novo Testamento?
e somente algumas mensagens selecionadas do Novo Testamento, porque esse tipo de mensagem tem muita acolhida. Esse tipo de mensagem lota igreja. E como esse é o principal objetivo, demonstrar para todo mundo que eu tenho uma igreja enorme, então eu prego apenas algumas mensagens selecionadas do Novo Testamento. E diga-se de passagem, normalmente essa seleção ela é feita cuidadosamente para que a igreja não perceba que parte daquilo que eu estou pregando é contrário às próprias escrituras. Na verdade, é por isso que você não vai ver esse tipo de pastor pregando expositivamente. Porque se ele for pregar expositivamente, em algum momento ele vai ter que pregar uma passagem que ele prefere ignorar. Que ele prefere dizer para a igreja que não tem muita importância. Ou, o mais arriscado ainda, alguma passagem vai demonstrar para a sua igreja que aquilo que ele pregou anteriormente é balela. Aquilo que ele pregou anteriormente não possui embasamento bíblico. É por isso que eles selecionam. Você vai ver esses tipos de pastores nunca vão pregar expositivamente. Não vão pregar expositivamente não é só porque eles não confiam na palavra de Deus. É porque se eles pregarem expositivamente, a própria Bíblia vai contrariar aquilo que eles dizem. Veja, a motivação de tirar a autoridade de certas passagens da Bíblia não é colocar Jesus no centro, não é engrandecer Jesus. Não, essa não é a motivação. A motivação é muito pelo contrário. A motivação está no fato de que se a Bíblia for realmente a palavra de Deus de capa a capa, muito ou quase tudo que esses pastores pregam contrariam as escrituras. E se ele pregar expositivamente, isso vai ficar muito claro, inclusive, para a igreja dele. Então, ao invés de se submeterem às escrituras, preferem retirar a autoridade da palavra de Deus. Dessa forma, pastor Vitor Azevedo, quando um membro da sua igreja ficar confuso com algumas passagens do Antigo Testamento, a solução não é dizer para ele que aquilo não tem autoridade de palavra de Deus. A solução está em você explicar para ele como ele deve ver que mesmo aquela passagem mais complexa aponta para algum aspecto da obra de Jesus. Mas isso, pastor, isso dá trabalho. Isso exige estudo e dedicação e provavelmente não lota a igreja tanto quanto lota falar de sucesso financeiro e vida vitoriosa. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer, você é coerente. Como você não prega a Bíblia, não faz nenhum sentido a Bíblia ter autoridade de palavra de Deus para você. Por isso que a gente sempre fala, e eu lembro a primeira vez que eu falei isso, foi um escândalo para muita gente. Eu falei, olha, você pode pregar a Bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho. Esse trecho que você viu aí está nos minutos 4:02 até o 4:13. E esse trecho foi o maior acerto de toda a live do pastor Vitor Azevedo. A frase, você pode pregar a Bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho, com certeza foi a melhor frase de toda a live, de toda uma hora de live. E sabe, pastor, você está se tornando uma prova viva dessa sua afirmação. E olha que a própria palavra de Deus já advertia sobre isso. Bem, eu não sei se você considera as cartas de Paulo palavra de Deus, mas em uma das cartas de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3 e 4 diz o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Fica aqui o meu apelo a você que assistiu esse vídeo. A Bíblia, de capa a capa, é a palavra viva e infalível de Deus. Não deixe que palavras fofas e bonitinhas que aquecem o seu coração te enganem e te conduzam ao inferno. Muito bem, pessoal, esses são alguns comentários. E veja, eu só peguei trechos de até 10 minutos, dos primeiros 10 minutos da live. Existem muitas outras barbaridades que o pastor Vitor Azevedo confunde e que ele continua utilizando a Bíblia para dar autoridade àquilo que ele está falando, mas ao mesmo tempo falando que a Bíblia não tem autoridade, ou seja, sem lógica alguma. Bem, mas agora vamos a algumas indicações de livros que, se o pastor Vitor Azevedo tivesse lido, talvez não tivesse feito essa live, ok? Vou deixar algumas indicações agora para vocês. Bem, minha primeira dica de leitura é da própria Bíblia. Se você ler a própria Bíblia, você já vai estar vacinado contra todo esse tipo de heresia. Obviamente, tem muita coisa na Bíblia que você vai precisar de auxílio. E para isso servem os mestres da palavra, para te auxiliar a estudar a palavra. E não para dizer que aquilo que eu não entendo e aquilo que eu não consigo pregar, ou aquilo que não bate com a minha teologia pessoal, eu tenho que descartar da Bíblia. Não, você tem a Bíblia para ler e você tem pessoas que estudam a Bíblia justamente para te ajudar a entender aquelas passagens que você não entende.
Essa é uma Bíblia King James, eu fiz questão de pegar essa daqui porque foi a mesma utilizada lá no vídeo. É uma boa Bíblia, essa é aquela atualizada. Me disseram que essa atualizada não é tão legal como a primeira, mas eu gosto dessa Bíblia aqui e tem outras versões, como por exemplo a NVT e a NVI, que eu tenho utilizado bastante. Muito bem, um livro que eu quero apresentar para vocês e que vai retirar muitas dúvidas a respeito daquilo que inclusive foi falado na live, é esse livro aqui, ó. O Cânon das Escrituras, como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como Escritura, do F.F. Bruce, da editora Agnos. F.F. Bruce talvez tenha sido um dos maiores estudiosos nessa área e que nós temos aqui em português. Ele faleceu em 1990, mas ele deixou um vasto estudo a respeito de como essa Bíblia de 60 e tantos livros veio parar na nossa mão. Como foi feito a escolha, na verdade não a escolha, o reconhecimento desses 66 livros. Por que nós temos essa Bíblia de 66 livros? E por que ela é sim a palavra de Deus de capa a capa. Neste livro aqui, nós temos 6 capítulos inteiros nos explicando como os livros do Antigo Testamento foram selecionados, ou no caso, reconhecidos para compor a Bíblia, e mais 13 capítulos destinados aos livros do Novo Testamento. Então, aqui vai falar da Bíblia como um todo e porque ela é sim, de capa a capa, a palavra de Deus. O próximo livro é do mesmo autor, também do F.F. Bruce, Merece Confiança o Novo Testamento, esse aqui da editora Vida Nova. Veja bem, essa ideia de tentar desacreditar ou de retirar a autoridade das Escrituras, ela não é nova. Na verdade, como diz Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do sol. Ao longo dos anos, várias outras pessoas tentaram desacreditar ou tentaram retirar a autoridade da palavra de Deus. Na verdade, ao longo dos séculos, o que muda é só o porta-voz, mas os argumentos são os mesmos. E eu acho que foi até pensando nisso que o autor lançou esse título aqui. Merece Confiança o Novo Testamento? Esse é um livro que vai trazer diversos argumentos de como você deve olhar para todo o Novo Testamento como palavra de Deus. Todo ele é palavra de Deus. Não deixe de ler se você tiver alguma dúvida quanto a isso. Muito bem, o próximo livro que eu quero indicar é esse aqui, ó. Teologia do Antigo Testamento. Uma abordagem exegética, canônica e temática do Bruce K. Waltker, eu acho que é assim que fala o nome dele, da editora Vida Nova. Bem, ao invés de ter preguiça de estudar a palavra de Deus, e aí por ter preguiça de estudar eu falo que certas coisas não é palavra de Deus, o Bruce Waltker resolveu escrever um livro dizendo como sim o Antigo Testamento é palavra de Deus e como você pode entendê-lo ao longo de toda a narrativa bíblica. Como você pode olhar para o Antigo Testamento com uma abordagem exegética, canônica e também temática. Então, temos aqui um livro de mais de 1.200 páginas escritas por alguém que, ao invés de ter preguiça de estudar a palavra de Deus, decidiu não só estudar, mas como promover esse estudo para quem quer realmente aprender um pouco mais da palavra de Deus e quer saber que o Antigo Testamento é sim palavra de Deus. É um livraço, é um livro que você não deve pegar, pelo menos eu não pego ele assim para ler de capa a capa. Quando eu vou falar alguma coisa, quando eu quero aprender alguma coisa, estou ali tentando saber de alguma coisa do Antigo Testamento, eu utilizo ele como consulta e tem preciosos ensinamentos aqui que nos revelam que o Antigo Testamento é sim palavra de Deus, que o Antigo Testamento apontava para o nosso Senhor Jesus. O próximo livro também é outro calhamaço, esse aqui, ó, Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, do G. Cabil e do D.A. Carson, da editora Vida Nova. É mais um livro que vai te ajudar a entender que o Antigo Testamento é sim palavra de Deus, mas uma obra bem robusta que pode te ajudar nisso daí. Há aqui centenas de passagens que fazem parte do Antigo Testamento, mas que foram citadas pelos escritores do Novo Testamento e olha só, citadas inclusive pelo próprio Jesus. Então, esse é um livro que vai te ajudar muito a você ver que o Novo Testamento, inclusive, foi construído tendo como base, sim, o Antigo Testamento. E se você não entender o Antigo Testamento, muito daquilo que está no Novo Testamento vai se perder, inclusive palavras de Jesus. Mais uma vez, a solução não está em diminuir a autoridade do Antigo Testamento. A solução está em estudar e se preparar para responder às dúvidas de um novo convertido ou até mesmo às dúvidas de um pastor preguiçoso. Muito bem, o próximo livro que eu quero indicar é esse daqui, As Escrituras Dão Testemunhos de Mim, Jesus e o Antigo Testamento, do D.A. Carson, pelo menos organizado pelo D.A. Carson, da editora Vida Nova. Bem, é bem possível que aqueles outros 2 livros que eu acabei de
indicar para você não cause lá muita vontade de você ler livros de mais de 1.200 páginas. Então, esse é um livro que vai demonstrar como Jesus é sim o centro do Antigo Testamento. E que se você tirar o Antigo Testamento, você vai estar tirando boa parte daquilo que aponta para Jesus. Boa parte, inclusive, do entendimento sobre Jesus. Jesus é o personagem central de toda a Escritura. Retirar a importância do Antigo Testamento irá retirar também a importância de Jesus. Para entender isso, você precisa ler esse livro, que tem artigos de Albert Moore Jr., Timothy Keller, D.A. Carson e Matt Chandler, entre outros. Mas você pode optar por acreditar no pastor Vitor Azevedo. Outro livro que eu indico para você aqui é esse daqui, ó, A Busca da Santidade, do Jerry Bridges. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio, da editora Monergismo. Esse livro eu estou lendo, eu li 2 capítulos dele apenas aqui, mas ele já demonstra muito bem a respeito daquilo que o autor quer dizer. Este é um livro que vai ensinar você que acredita que ser cristão é entrar numa igreja, escutar a mensagem do Jesus amoroso e bondoso, o Jesus paz e amor, levantar a sua mão, repetir uma oração e continuar sua vida da mesma maneira. Com a única diferença é que agora você faz parte de uma igreja. Então, Jerry Bridges, o autor aqui, vai te ensinar que ser cristão é uma busca constante e incansável pela santidade. Mas eu entendo que se você não tiver disposição para estudar a Bíblia, com toda certeza não terá disposição para buscar a santidade. Até porque boa parte da sua santidade depende do quanto você estuda a Bíblia. O último livro que eu quero indicar para vocês é esse daqui, ó, O Deus Presente, do D.A. Carson, da editora Fiel, que tem como subtítulo Encontrando o Seu Lugar no Plano de Deus. Essa é uma indicação especial, principalmente para você que é líder de célula, de pequeno grupo, você é supervisor, você exerce algum tipo de liderança na sua igreja, ou mesmo você é pastor, mas você está convicto que esse negócio de estudar a Bíblia, falar sobre passagens complexas ou mais obscuras, dá muito trabalho. Esse livro aqui vai te salvar. Porque esse livro você pode entregar para a mão do seu membro aí, da sua igreja, e ele mesmo vai entender boa parte da Bíblia. Nós temos aqui 14 capítulos que vai percorrer durante a Bíblia inteira para explicar toda a Bíblia para um novo convertido. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu já não era novo convertido, mas tem muita coisa boa aqui, muita coisa que foi esclarecida pelo D.A. Carson. Então, se você está com preguiça, eu não quero estudar não, eu acho melhor falar que a palavra de Deus não tem autoridade, que assim, quando alguém me perguntar alguma coisa bem difícil, eu posso falar, ó, isso aí não faz parte da palavra de Deus, entendeu? É mais importante você se concentrar em Jesus e no que Jesus disse, sem entender que Jesus disse muita coisa durante a Bíblia inteira, né? Pois bem, para te facilitar aí o seu trabalho, eu estou então te indicando esse aqui, ó, O Deus Presente. E para você que gosta de estudar a Bíblia, também indico O Deus Presente. Esse é um livro que, apesar de ser mais voltado para novo convertido, vai fazer sim uma grande diferença na sua vida quando você lê, inclusive para explicar que toda a Escritura aponta para Jesus. Muito bem, pessoal, eu espero que você não caia nessa conversa de dizer que Jesus é mais importante do que a palavra de Deus, porque isso parece muito cristão, mas a única pergunta que fica é: aonde você vai buscar informações desse Jesus mais importante? Se a palavra de Deus não tem toda a autoridade, se a palavra de Deus não é infalível, se a palavra de Deus não merece todo o crédito, onde você vai buscar informações a respeito da pessoa mais importante de toda a história, Jesus Cristo? Eu espero que quando você tiver dúvidas, você vai procurar sanar essas dúvidas em autores sérios, homens de Deus que estudaram verdadeiramente a Bíblia, que sabem que a Bíblia é sim a palavra de Deus de capa a capa, ela é a única autoridade e que qualquer coisa que eu fizer contra a autoridade das Escrituras é porque eu estou querendo fazer alguma coisa que as Escrituras não me deixam fazer, então eu tenho que diminuir a autoridade delas para eu poder pregar do jeito que eu quiser. Então, fique esse alerta, todos os links dos livros indicados vão estar lá embaixo se você quiser comprar e eu espero que você não caia mesmo nessa conversinha fiada. Muito bem, você já sabe o que fazer, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.